Primeira questão, então, ITA 2024, segunda fase aí pra gente. A gente bate o olho aqui, né? Questão curtinha, nossa, facinho, né? Vamos dar um zoom, né? Para cada par de substâncias abaixo, indique qual apresentará maior ponto de fusão. Fusão, derretimento, né? E justifique sua indicação. Benzeno e naftaleno, hidrocarbonetos, ácido etanóico e propanona, né? Que é uma acetona e um ácido carboxílico, água e água deuterada, né? Que tá aqui D2O, é carbono SE2, né? Que é um tipo um CO2, só que no lugar do oxigênio você tem selênio, e CS2, né? Disulfeto de carbono, que é como se fosse um CO2, que no lugar do oxigênio você tem um enxofre. Essa molécula aqui, né, que é um anel aromático, um OH ligado, né, forma um fenol, esse éster, e aqui, em vez de estar na posição para, tá na posição meta. Beleza, então qual que é o tema aí da questão? Química orgânica, propriedades dos compostos orgânicos. Você olhar para essas estruturas químicas e falar: essa estrutura tem maior ou menor ponto de fusão. Então, a partir da estrutura química, a gente consegue prever uma propriedade da substância, uma propriedade desse composto orgânico. Como que a gente vai saber qual substância derrete primeiro? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que tem as interações intermoleculares, né? Então, por exemplo, no caso do pentano, né? É C5H12. Ah, o pentano, esse hidrocarboneto aqui, é normal, né? Não tem ramos. Ele vai interagir com outro hidrocarboneto, e aí o símbolo dessa interação pode ser essas barrinhas paralelas aqui, vermelha que eu coloquei, ou pode ser uma linha tracejada. Então, tracejado, 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 como se fosse uma ligação química, só que tracejada. Então, entre uma molécula e outra, tem uma interação intermolecular que mantém ela unida, e aí essa interação intermolecular, né, vai influenciar no ponto de fusão. Aqui está uma representação, então eu estou enrolando aqui, mas é para a gente entender bem os critérios para a gente avaliar o ponto de fusão entre duas substâncias. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sólido, né? Fora de escala, cada bolinha amarela seria ali uma molécula desse composto fora de escala, né? Porque a molécula não é desse tamanho. E aí no sólido, essas moléculas têm uma pequena agitação. No líquido, se você observar aqui, né, que já está ocupando o volume do recipiente, tem uma agitação maior. Para você sair do sólido e ir para o líquido, você vai ter que separar essas moléculas. Então você vai ter que romper essas interações intermoleculares. Então o primeiro critério que a gente utiliza para avaliar o ponto de fusão para sair do sólido e ir para o líquido, o primeiro, de cara, é a interação intermolecular, que é essa força, né, que une, que gruda as moléculas. Quanto mais forte essa interação intermolecular grudando as moléculas, mais energia você vai ter que fornecer e maior vai ser o ponto de fusão. Então, por exemplo, uma molécula faz uma interação intermolecular bem intensa, íon dipolo, ligação de hidrogênio, e outra faz uma interação menos intensa, dipolo induzido, né, dispersão de London, essa que tem uma interação menos intensa, você fornece qualquer energia, já separa as moléculas e vai ter um baixo ponto de fusão, vai derreter muito fácil, vai sair do sólido e vai para o líquido muito fácil. Então esse é o primeiro critério que a gente usa, interação intermolecular mais intensa. O segundo critério que a gente usa, se você olhar aqui na minha lista, é massa molecular maior. Então, as duas substâncias fazem o mesmo tipo de interação intermolecular. Por exemplo, ligação de hidrogênio. Então, um parzinho de moléculas ali, né? Pensando nela com ela mesma, tá? Um líquido ali. Faz ligação de hidrogênio entre suas moléculas e o outro também. Só que um tem uma massa molecular, né? A massa da molécula é alta e o outro é um pouco mais baixa. Quanto maior a massa molecular, então a interação que está mantendo essas moléculas unidas é a mesma. O segundo critério é quanto maior a massa molecular, você pode pensar aí para facilitar a sua vida na inércia, né? Você tem uma massa molecular ali grande com aquela ligação e outra você tem uma massa molecular menor com a mesma interação. A massa molecular maior, para você afastar essas moléculas de maior massa, vai influenciar ali na interação, mas você pode fazer uma analogia que quanto maior a massa, mais energia você tem que fornecer para afastar essas moléculas e sair do sólido e para o líquido. Então, primeiro,
interação intermolecular mais intenso. Segundo, o que tiver massa molecular maior, você tem que fornecer mais energia para separar suas moléculas e aí sair, né, do estado sólido e para o líquido. Beleza? Terceiro critério, aqui quando a gente tiver algumas interações intermoleculares menos intensas, que é o caso do Didi aqui, né? O que é Didi? É dipolo induzido ou dispersão de London. Esse tipo de interação intermolecular, né? Aí a gente já esgotou os dois primeiros critérios e tá indo nos casos mais específicos. Ele depende do volume molecular. Então, por exemplo, aqui a gente tem o pentano. Quanto maior a molécula, então, por exemplo, elas têm o mesmo tipo de interação intermolecular e a mesma massa, por exemplo, são isômeros. Só que uma é mais achatadinha e a outra é mais esférica. A que é mais achatadinha, ela vai conseguir ter uma maior área superficial para interagir uma com a outra. É mais ou menos aqueles experimentos de atrito que a gente vê, quando você tem uma área superficial alta, tem uma maior superfície de contato, aumenta o atrito. Uma menor superfície, então, por exemplo, a folha de papel na mesa, aí o pessoal quebra a régua, tem aquelas coisas macroscópicas, você pode fazer essa analogia, beleza? Então, quanto maior o volume molecular nesse tipo de interação, mais interações vai ter, e aí você vai ter que acabar fornecendo mais energias para fornecendo mais energia, uma maior temperatura, né, no caso, para você sair do sólido e para o líquido. Beleza? Nossa revisão aí. E o quarto critério é simetria molecular, que é um caso bem específico que só se aplica, não só se aplica aqui, mas principalmente se aplica nessa questão da fusão, que se a simetria molecular, se a molécula for mais achatada, né? Ela vai ter mais interações intermoleculares, só que aí tem um balanço na questão da simetria, que vai ser quando as moléculas vão conseguir ter um empacotamento melhor. Quando chegar nesse critério aqui, depois da gente terminar o exercício inteiro, a gente comenta esse quarto critério melhor, que ele é um pouquinho mais chato e pode não entrar direito na cabeça. Então, beleza. Agora vamos, enfim, resolver o exercício. A gente já viu esses critérios. Vamos para o nosso primeiro parzinho aqui, benzeno e naftaleno. Então a gente coloca aqui, né? Vou deixar isso da fusão, da solidificação para a gente ter em mente, né? E vou deixar a lista aqui. Então a gente tem o benzeno, que é um hidrocarboneto, todo mundo conhece aí, né? C6H6, anelzinho, e o naftaleno, que são dois anéis aqui aromáticos, né? Vai ser um composto aromático também, que com 10 carbonos, né? 6 aqui desse anel, 1, 2, 3, 4, fazendo 10 carbonos aqui, esse é o naftaleno. Se você olhar, interação intermolecular mais intensa, benzeno e naftaleno fazem interações intermoleculares diferentes? Não. Um é um hidrocarboneto apolar, o outro também é um hidrocarboneto apolar. Então eles fazem a mesma interação intermolecular. Como é composto apolar, vai ser dipolo induzido ou dispersão de London. Aí a gente tem que ir para o segundo critério, que é maior massa molecular. Quem que tem maior massa molecular? Obviamente é o naftaleno, tem maior massa molecular, ou maior massa molar também, né? Massa molar você pensar em grama por mol, massa molecular você pensar numa molécula sozinha. Então tem maior massa molar e molecular e tem também maior tamanho, vai ter maior volume. Então quem que vai ter o maior ponto de fusão, que você tem que fornecer mais energia, vai derreter, né, que é sair do sólido para o líquido numa maior temperatura, vai ser o naftaleno. Então, para justificar o A, né, se você está lá na prova fazendo, apresenta maior ponto de fusão o naftaleno. Grifei para o corretor, né? E agora vamos justificar, né? Porque ele pediu para justificar. Então, a justificativa é que, como ambas as substâncias são semelhantes, né, hidrocarbonetos apolares, apresentando moléculas apolares que realizam apenas a interação intermolecular dispersão de London, de polo induzido, devemos considerar que, quanto maior a massa e o tamanho da molécula, mais intensas serão essas interações, elevando assim o ponto de fusão. Circulei, identifiquei maior ponto de fusão, acabou. Então, isso que eu tinha te falado, né? Maior massa vai ter maior inércia, você vai ter que fornecer mais energia. O que acontece ali também, né, é que quanto maior a massa, essa interação intermolecular, ela acaba ficando mais intensa ali, e aí você tem que fornecer mais energia para romper ela, para você derreter o composto, né, que é sair do sólido e para o líquido. Beleza? Então, considerar que quanto maior a massa e o tamanho da molécula, mais intensas serão essas interações. A questão do tamanho, eu comentei no caso do benzeno, né? Que ele vai ficar mais comprido, vai ter mais interações de London ali, que é aquela interação intermolecular que eu representei. Beleza?
ácido etanóico e propanona. Essa daqui é tranquila. Apresenta maior ponto de fusão o ácido etanóico. Por quê? Ácido etanóico, ácido carboxílico, vai realizar uma ligação, uma interação intermolecular mais intensa, que é a ligação de hidrogênio. Já a propanona vai fazer dipolo-dipolo, que é uma interação intermolecular menos intensa, né? Então a justificativa é que, como as substâncias são diferentes, apresentando funções orgânicas diferentes, deve-se comparar o tipo de interação intermolecular realizada. O ácido etanóico realiza ligações de hidrogênio, uma interação mais intensa que eleva seu ponto de fusão em relação, tá aqui embaixo, né? Em relação à propanona, que realiza interações de polo menos intensas. Então é aquilo. Tá duas moléculas ali, tem a interação unindo essas moléculas. Uma interação é mais intensa, você vai ter que fornecer mais energia, ele vai derreter em maiores temperaturas, né? Aí descendo aqui, colocando as estruturas para o corretor, né? Então, ácido etanóico faz ligação de hidrogênio, porque tem esse hidrogênio ligado em O, e aí C dupla O, CH3. Já a propanona, CH3, C dupla O, CH3, faz apenas dipolo-dipolo. Circula aqui o ácido etanóico, faz ligação de hidrogênio, maior ponto de fusão. Beleza, legal. Vamos para o próximo. C e D. Água e água deuterada. Eu não sei falar o nome desse cara aqui. Esse aqui é o disulfeto de carbono e esse aqui é o diseleneto de carbono, né? O CCS2, CE2, né? Então, disulfeto de carbono e esse diseleneto de carbono aqui, eu acho. Então, beleza. Água e água deuterada. Vão fazer o mesmo tipo de interação intermolecular? Sim, ligação de hidrogênio. Próximo critério, massa molar, massa molecular. Elas têm a mesma massa molecular? Não. A água deuterada tem o deutério, que é o hidrogênio, né, que é o isótopo do hidrogênio, que tem um próton e um nêutron. Então a massa dele é um pouco maior. Como a massa do deutério é um pouco maior, a massa da água deuterada é maior. Então aqui ambas fazem ligação de hidrogênio, só que a água deuterada tem maior massa. Se ela tem maior massa, a interação intermolecular fica mais intensa, você tem que fornecer mais energia para separar as moléculas, e aí aqui o ponto de fusão vai ser maior. Beleza? Disulfeto de carbono e diseleneto de carbono, talvez eu esteja falando esse nome errado. Fazem o mesmo tipo de interação intermolecular? Sim, é como se fosse o CO2. Que interação intermolecular que o CO2 faz? O CO2 é uma molécula apolar, o disulfeto de carbono e o diseleneto de carbono também vão ser apolar, como se fosse o CO2. Então vai fazer dispersão de London. Só que aí você tem que comparar a massa, novamente aquele com maior massa vai ter o maior ponto de fusão. Beleza? No final do exercício eu vou deixar uma indicação muito boa das consequências dessa diferença de ponto de fusão e de interações intermoleculares entre a água deuterada, e o exercício que eu vou deixar é da água com oxigênio 18, que ao invés de você deixar uma água mais pesada pelo deutério, você deixa pelo oxigênio. É uma questão da FUVEST muito legal que mostra a diferença na composição da chuva quando a água evapora no oceano, tem água e essa água mais pesada com oxigênio 18. Conforme essa água, né, que forma a nuvem no oceano, vai entrando no continente, ela vai chovendo essas águas diferentes de forma diferente conforme vai entrando no oceano, e aí você consegue rastrear. Exercício excelente para você aprofundar. Vou deixar no final do exercício, tá bom? Lembra de você olhar isso depois. Então, beleza, vamos fazer a justificativa, né? Do C, apresenta maior ponto de fusão a água deuterada, D2O. Por quê? Já justifiquei. A justificativa é que, como ambas substâncias são semelhantes, apresentando moléculas polares que realizam igualmente a interação intermolecular ligação de hidrogênio, devemos considerar que, quanto maior a massa, mais intensas serão essas interações, elevando assim o ponto de fusão. Aí eu coloco, né, água, massa molar 18,2 grama por mol, né? Hidrogênio 1, outro hidrogênio 1, oxigênio 16. A água deuterada, 16 do oxigênio, mais 2 de um deutério, mais 2 do outro deutério, né? Que é o nome do isótopo de hidrogênio com massa 2. 16 mais 2 dá 20,02 grama por mol.
maior massa molar, expliquei aqui, ó, maior massa molar, circulei maior PF. PF é prato feito? Não, ponto de fusão, né? Você já entendeu. Circulei aqui, acabou. D. Qual dos dois tem maior massa? Maior massa, o seleneto de carbono. Então ele vai ter maior ponto de fusão. Então apresenta maior ponto de fusão o seleneto de carbono. A justificativa é que ambas as substâncias são semelhantes moléculas apolares que realizam igualmente a interação intermolecular, DI ou dispersão de London. Devemos considerar que quanto maior a massa, mais intensas serão essas interações, elevando assim o ponto de fusão. Aí a gente coloca aqui, né, disulfeto de carbono e a massa molar dele, né, massa do carbono mais 2 vezes a massa do enxofre. Você olha naqueles dados que a prova dá, e o de seleneto de carbono tem uma massa molar bem maior, porque o selênio tem uma massa muito maior do que o enxofre. Então aqui a diferença do ponto de fusão vai ser mais intenso do que no caso de cima, por exemplo. Provavelmente é mais intenso por causa dessa grande diferença de massa. Circulei maior ponto de fusão. Beleza? Agora a gente teria gastado todo o espaço de resposta com esse texto gigantesco que eu usei. Eu não sei se você tem uma folha e meia, uma folha por questão. Se não, você teria que ter feito uma letra menor, usar melhor o espaço. Eu acho que tem bastante folha sobrando. Eu não sei como que é a questão de folhas na prova do ITA. Se você souber, porque você já fez, deixa aí um comentário para eu aprender também. Eu não sei quanto espaço de resposta você tem no ITA. Eu acho que é bastante, eu não sei. Aí você teria que fazer um controle aí, dependendo, eu não sei. E comparar este cara aqui, que é um éster e um fenol, nas posições para, e esse éster e esse fenol, né, porque é um OH ligado em anel, na posição meta. E aí, qual que vai fundir, qual que vai derreter primeiro? Aí você olha aqui e você fala, pô, mesma interação intermolecular, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Mesma massa molar molecular, são isômeros, né? Um tá na posição para, outro tá na posição meta. Volume e simetria agora vão ser os critérios que a gente vai usar, além de um critério muito específico para essa molécula, que é o fato desta molécula aqui, ela fazer uma ligação de hidrogênio intramolecular. Você teria que ter tido essa sacada. Essa molécula aqui, o grupo OH, né, que é o fenol, vai fazer uma ligação de hidrogênio, vai fazer uma ligação com outra molécula. Então tem uma molécula e tem outra. Ela faz a interação intermolecular entre uma molécula e outra. E aí as moléculas ficam unidas e você fornece calor e aí ela derrete, né, rompendo essa interação. Já essa daqui, por estar mais próxima, vai ter uma interação intermolecular intramolecular, não é uma interação intermolecular igual essa daqui. Então, o que vai acontecer? Dentro da própria molécula tem uma interação intermolecular. Essa interação intermolecular não mantém esta molécula unida a esta. E aí, o que acontece? Você tem que fornecer uma quantidade de energia menor, porque as moléculas estão menos unidas. Beleza? Então, você teria que ter usado principalmente esse critério aqui na molécula com isomeria orto. E, além disso, né, você também teria que pensar que essa molécula ela é mais simétrica. O que isso quer dizer? Ela é mais simétrica porque você tem como se fosse, utilizando a caneta aqui, um eixo de simetria aqui, ó. E aí, quanto mais simétrica a molécula, ela consegue se empacotar, ó, pensa nas bolinhas no sólido, se empacotar melhor, bati aqui, sobrando menos volume livre, né, que seria vácuo ali, né, pensando na molécula, porque o resto que não é molécula é vácuo, né, não é nada. Então ela consegue se empacotar melhor e interagir melhor, por ser mais simétrica. Já essa daqui, ela não tem esse eixo de simetria desse lado. Ela tem tudo de um lado e nada do outro. Então, essa daqui, além de ter uma interação intermolecular, intramolecular, dentro da molécula, e não fazer entre uma molécula e outra, ela é mais simétrica e aí ela vai conseguir se compactar melhor e formar esse sólido mais compacto. Essa outra ia estar uma molécula aqui, a outra ali, sobrando espaços entre elas, e reduziria a quantidade de energia que você tem que fornecer para ela sair do sólido e para o líquido. Beleza? Entendeu isso do simetria molecular, estrutura mais empacotada? Eu vou dar um exemplo que não está na questão para a gente estudar bem por ela, tá? Então, apresenta maior ponto de fusão, o isômero com ligantes nas posições para esse daqui.
Motivos, né? A justificativa é que ambas as substâncias são muito semelhantes, isômeros de posição, e ambas possuem a mesma massa molar e realizam a mesma interação intermolecular, ligação de hidrogênio. Veja que não vai ser todas essas moléculas que vão fazer interação intramolecular. Algumas, esse oxigênio vai fazer ligação de hidrogênio com outra, vai ter interação intermolecular, sim, mas uma parte das interações intermoleculares que ela faz é intramolecular. Essa parte que é intramolecular atrapalha manter a coesão do sólido, e aí, como ela atrapalha manter a coesão do sólido, com uma menor quantidade de energia, ela sai do sólido e vai para o líquido. É muito importante ter essa figura, que você tem que estar sempre com isso em mente, né? Então, realizam interação intermolecular, ligação de hidrogênio, assim devemos considerar a estrutura do sólido. O isômero com ligantes na posição para tem suas moléculas interagindo mais intensamente umas com as outras, pois o isômero em posição orto realiza ligações de hidrogênio intramoleculares, tornando interações intermoleculares menos disponíveis, então ele acaba fazendo essas interações, ligação de hidrogênio de uma molécula com outra, mas numa quantidade menor, reduzindo o ponto de fusão do mesmo, ver representação abaixo. Então, por exemplo, eu representei essa interação aqui. De novo, outro símbolo que você pode usar é fazer como se fosse uma ligação química tracejada, que eu não gosto de usar muito, porque às vezes fica ali na confusão, acaba aparecendo uma ligação química. Eu gosto de fazer essa com barrinhas assim, tá bom? Mas você pode fazer uma ligação química tracejada, tá bom? É como se fosse uma tracejada isso aqui com barrinha. Beleza. E tem a justificativa do empacotamento, né, que eu queria mostrar aqui para você. Além disso, o isômero par é mais linear, mais simétrico do que o isômero orto, levando a um melhor empacotamento, elevando sua temperatura de fusão. Então, pensa, um sólido bem compacto, você vai ter que gastar mais energia para tirar aquelas moléculas do estado sólido e para o líquido. Se as moléculas estão tudo mais espalhada, tá sobrando espaço, você gasta uma energia menor. Beleza? Essa justificativa aqui do empacotamento tem um exemplo muito interessante que pode cair aí em outros anos. Eu não fiz todas as provas do ITA, que minha especialidade não é ITA. As provas que eu fiz de todos os anos é da Unicamp. Unicamp eu fiz desde da Unicamp 96 até a última. A Unicamp eu faço todas as provas. Agora a ITA eu nunca fiz, então não sei se caiu já em outros anos. Me perdoe. Mas uma coisa aí que pode aparecer é esse exemplo aqui para falar de empacotamento, tá? Que é na sequência de hidrocarbonetos para você pensar a tendência esperada no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Agora a gente vai falar de outra propriedade, que é a ebulição, que é sair do líquido e para o gás, né? Que você sabe muito bem, que você está estudando pro ITA, você sabe muito bem o que é isso. Os hidrocarbonetos nessa sequência aqui, o que você está fazendo? Você está aumentando a massa. Então todos hidrocarbonetos apolares vão fazer ligação, vão fazer interação intermolecular, dispersão de London, de polo induzido e de polo induzido. Conforme você vai aumentando a massa, porque vai tendo mais carbonos e mais hidrogênios, você vai aumentando o volume molecular, vai aumentando as interações. O que você espera? Você espera que o ponto de fusão, que o ponto de ebulição, né, que depende das interações intermoleculares, da massa, do volume, vá aumentando para baixo. Por quê? Porque está aumentando a massa e todos são parecidos. E aí o que acontece? No ponto de ebulição é exatamente isso que vai acontecendo. Você vai aumentando o ponto de ebulição. Então, do líquido para ir para o gás, pensa no líquido aqui. Conforme você vai aumentando a massa, você vai tendo uma interação intermolecular mais intensa e você está aumentando o volume também, né? Ela está ficando mais comprida e aí, né, por causa daquela questão do volume molecular, vai ter mais interações, que foi a primeira coisa que eu mostrei no vídeo. Você vai ter mais interações intermoleculares ali por causa de maior área superficial e aí sim vai aumentando a temperatura de ebulição, porque você tem que fornecer mais energia para sair do líquido e pro gás. Beleza? Agora que vai entrar a bizarrice do empacotamento. Você esperaria a mesma coisa do ponto de fusão, que fosse aumentando o ponto de fusão, porque você tem que fornecer mais energia. Só que isso não acontece. Por quê? Porque a natureza não acontece. E aí como que funciona a química? A química funciona assim. Você tem uma teoria, né, que é uma hipótese, uma teoria para você explicar aquilo ali, só que a realidade não é aquilo. Aí você tem que trazer mais coisas para explicar. A natureza existe. A tendência que você imaginaria é que o ponto de fusão fosse aumentando, né? O número está ficando cada vez menos negativo, está aumentando. Você esperaria que ele fosse aumentando de forma linear, e é o que de forma, né, contínua aí. E é o que acontece do butano pro pentano pro hexano. Só que aqui no metano, no etano e no propano, que são os três menores, olha só, menos 182, o que você esperaria? Menos 170,
menos 160, menos 140, só que aqui, ó, ele tá diminuindo. Então, menos 182 diminuiu para menos 183, diminuiu mais ainda para 187. E aí começou a aumentar, né? De menos 187 para menos 138. Então, tem uma tendência aqui, ó, de aumentar o ponto de fusão do propano pro etano e pro metano. Olha que bizarrice. Então, tudo que a gente viu aqui já não está explicando, né? Aí você tem que ir bem para esse critério aqui da questão do empacotamento. Aqui é o ponto de fusão. Na ebulição não tem empacotamento porque o líquido tá ali, móvel, tal, bonitão. Então o líquido, as moléculas estão mais agitadas, né? E aí você vai para o estado gasoso. Então, beleza, no líquido não tem essa questão do empacotamento. Agora, no ponto de fusão, do sólido para o líquido, tem essa questão do empacotamento, né? Eu fui estudando, pegando aqui os livros de inorgânica que eu tenho. E aí, só pra gente rever aqui, né? Por isso que eu não caiu na questão, mas é só pra gente estudar junto e deixar aqui. No caso do sólido para o líquido, tem o empacotamento, que é a estrutura cristalina aqui, né, do sólido. E aí esse empacotamento interfere. E aí por que do metano, do propano, do etano e do metano tem essa tendência contrária? Por causa dessa simetria. O etano, olha só, desculpa, o metano, ele é bem redondinho. Já o propano, ele já fica numa simetria pior. Pensa que você tem um monte de bolinha de gude, você joga numa caixa, elas vão encaixar bonitinho e vão empacotar muito bem. Por quê? Porque ela é bem simétrica. E aí o metano, ele empacota muito bem e forma um sólido bem compacto, né? Mais ou menos desse jeito que a gente tá vendo aqui, ó, de compactação. Já o etano e o propano, apesar da massa aumentar, apesar de aumentar o volume e ter mais interações intermoleculares, por ele ter essa estrutura aqui mais elíptica, né, que é uma coisa 3D, né, elipse é plano, né, apesar dela ter essa estrutura menos esférica, o que vai acontecer aqui? Por ter uma estrutura menos esférica, ela não vai impactar tão bem, não vai empacotar tão bem, e aí o ponto de fusão acaba diminuindo, né? Porque aqui você tem que gastar mais energia para tirar os metanos do que você gastaria aqui, mesmo com uma massa maior e mesmo com uma área superficial maior. Aí a justificativa tá nessa questão do empacotamento. Então eu trouxe isso daqui, né? Eu gosto de falar trouxe, eu ia falar trouxe. Eu trouxe isso aqui para você, por quê? Porque aqui a gente comentou do empacotamento, né, desta molécula aqui, que ela é mais linear, mais simétrica, empacota melhor, mas o caso para você entender empacotamento é esse aqui, metano, etano, propano. Talvez caia algum dia aí, você já tá preparado. Não sei se já caiu, porque eu já falei para você, nunca fiz, não faço diversas provas do ITA, tá bom? Então, afastando, né, ficou aqui pra gente ver esse extra, né, do ponto de fusão e empacotamento aqui nesses caras, nesses hidrocarbonetos, ponto de ebulição outras tendências. Então, beleza, a gente viu aqui o A, B, C e o D, né? Voltei, olha como que ficou textão. Talvez você pode fazer textos mais curtos, mais diretos, não sei muito bem como que é a melhor forma de fazer a correção, fazer a escrita no ITA, tá? Se alguém tiver uma ideia, comenta aí, vou perguntar para alguns conhecidos meus. Indicações aí para você. Duas indicações muito legais. Esta questão da FUVEST primeira fase, que ela vai mostrar para você a água e essa água mais pesada evaporando aqui no mar e aí tendo uma separação por causa dessas interações intermoleculares. E aí você tem que entender a questão da pressão de vapor, que é uma propriedade aí das substâncias, né? Volatilidade, pressão de vapor, e interações intermoleculares da água e dessa água mais pesada por oxigênio 18. Vale muito a pena ver. E essa outra questão aqui da UERJ 2024, segunda fase, que compara diferentes pontos de ebulição de diferentes isômeros. E aí você vai ter que prever o ponto de ebulição por causa de prever o ponto de ebulição desses isômeros aqui, que é C5H12, tá bom? É bem interessante também. Beleza? E vimos esse extrinha aqui. Maravilha, gostou? Não esquece de deixar um comentário. Se você quiser ver mais questões do ITA, não esquece de deixar o seu pedido aí. Se você quiser ver a prova inteira, se você não está vendo o corte, tem um vídeo aí com 5 questões. Se você quiser ver a prova inteira, deixa o comentário pedindo. Se tiver bastante gente pedindo, eu faço as outras 5, beleza? Vamos pro próximo?